Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Oh, jardim da inocência.
A paz, meus irmãos amados, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. E mais uma vez trazendo uma palavra do Senhor para vocês, com muita felicidade e temor. E antes de começar, quero fazer uma oração, amém? Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor, com as palavras que venham do Teu trono, que façam diferença, Senhor, às pessoas que irão assistir a essa palavra, a este culto, ministração. Que seja como águas vivas que descem do Teu trono, matando a sede, alimentando, Senhor, e a mim também. Que a nossa comunhão cada vez aumente mais, Pai. E a comunhão de cada irmão também aumente mais contigo. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. A palavra hoje é sobre comunhão, do mês da comunhão, e com a pessoa mais importante das nossas vidas, que é Jesus, que é Deus Pai, que é o Espírito Santo. Ele é a pessoa que mais devemos nos preocupar em não quebrar e não romper a comunhão. E muitas vezes a gente deixa de lado, né? Muitas vezes a gente dá outras prioridades e essa comunhão vai enfraquecendo, vai esfriando. E quando a gente se dá conta, a gente tá na saudade. Que nem a gente tá com saudade de alguns irmãos, né? Que não vê há algum tempo. A gente começa a sentir saudade de momentos com o Senhor. Quem nunca? Quem nunca pensou, poxa, que saudade daquele tempo que eu ouvia mais a voz do Senhor, ou que eu tinha mais sonhos proféticos, ou que eu ouvia mais através da palavra escrita, eu lia e a palavra se revelava, se abria. Não é verdade? Em que as coisas aconteciam e a minha sensibilidade ao Espírito Santo era maior. Quantas vezes a gente já não falou isso? E por que que isso acontece? Nós deixamos esfriar a nossa comunhão com o Senhor. Os afazeres do dia a dia, as preocupações, os medos do mundo, as vaidades, as coisas que vão tirando o nosso foco do Senhor. E acontece mesmo. A gente traça metas, estabelece planos, mas quando vê, a gente está fazendo outras coisas, deixando o que é principal, que é a comunhão com o Senhor, em segundo, terceiro, ou às vezes em plano nenhum. Às vezes a gente se afasta tanto que quando se dá conta, precisa retomar urgentemente, porque entra numa zona de perigo, uma zona em que o inimigo tem acesso aos nossos pensamentos e ele vem falando, né? Você é incapaz, você é fraco, você não pode, olha onde você estava, onde você está agora. São as vozes do mundo, as vozes do inimigo. E quando a gente está distante da presença do Senhor, elas se tornam mais audíveis do que a voz do próprio Espírito Santo, por falha nossa. Então, hoje eu venho aqui falar que Jesus nos espera, Deus Pai nos espera. Ele está ali aguardando o nosso retorno, não de um pecado. De repente você não tem um pecado do qual se afastou, que de grandemente do Senhor, mas aquele pequeno distanciamento que trouxe uma frieza espiritual. Ou de repente tem sim um pecado grande que está te afligindo, que está te trazendo culpa. Eu digo que hoje o Senhor está estendendo as suas mãos para você, para mim, para retornarmos ao Senhor naquela comunhão, no seu jardim, em que a gente encontra o Senhor. Por final, nós temos livre acesso a Deus hoje. Nós temos livre acesso para ouvir a sua voz, entender o seu desejo para as nossas vidas. Amém? O inimigo, a gente sabe, ele veio para roubar, matar e destruir. E exatamente ele vai fazer igual com a nossa comunhão com o Senhor, oferecendo coisas que a carne vai ter prazer, os pensamentos vão devagar, vão viajar nesses pecados, até podendo consumá-los. Mas Deus nos enviou Jesus, nos deu o Espírito Santo, Jesus para nos remir de todos os pecados.
e o Espírito Santo para nos convencer da justiça do Senhor, para nos lembrar da salvação eterna, nos incomodar dos pecados que temos cometido. Amém? A palavra base da ministração de hoje vai ser João, do versículo 1 ao 11, que fala da mulher adúltera. Nós podemos não ter um pecado igual dela, de adultério, sexual, sensualidade, mas podemos estar cometendo pequenos pecados, e todo pecado é pecado. Então, que ela sirva de exemplo diante do que a gente possa estar vivendo hoje, que nos afaste do Senhor. Mas Jesus estendeu sua mão, se colocou no lugar dela e trouxe o conforto. Vamos ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A Bíblia também fala, em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos do perdão do Senhor. Mas Ele nos dá o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, para começar, somos pecadores, necessitamos do perdão do Senhor. Para isso, precisamos dar frutos de arrependimento, mas o Senhor nos perdoa. Então, tudo aquilo que está te afastando do Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com o Senhor, eu te convido hoje a entregar aos pés da cruz e restabelecer novamente uma comunhão com o Senhor. Esse é o desejo do coração dele. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que a nossa comunhão nunca se quebre. Mas, mesmo quando confessamos os nossos pecados, entregamos aos pés da cruz, entregamos ao Senhor tudo aquilo que fizemos e pedimos perdão, vierem pensamentos ainda de que você é fraco, você é pecador, você é sujo, você não vale nada, você não tem jeito, você não tem futuro, você não é exemplo de cristão. Se houve arrependimento, mas ainda continuam essas palavras no seu ouvido, pode crer, meu irmão, é o inimigo. Porque nós temos que nos apropriar do perdão. E não crer no perdão, estamos falando que a palavra é mentirosa, porque ele nos perdoa realmente. Então aí está havendo uma interferência do inimigo. E temos que vigiar para que ele perca esse terreno, para que o Espírito Santo venha novamente a habitar nessa área. E não peques mais. Aí há uma condição: não peques mais.
não caia mais no mesmo pecado, para que a comunhão não seja novamente interrompida. Amém? Deus tem planos lindos e maravilhosos para conosco. E Ele quer trazer a nossa realidade, a nossa consciência, cada um desses planos que Ele tem para nós. Só que muitas vezes a gente tem os nossos ouvidos tampados ou tumultuados pelas vozes do inimigo. Então, que a paz do Senhor reine no teu coração, na sua mente, para que você possa novamente se conectar ao trono de Deus e ouvir somente a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, que é doce e suave, que trará o conforto, a alegria, o amor do Senhor. Deus em toda a Bíblia proporciona ao homem um arrependimento. Em toda a Bíblia, homens da Bíblia erraram e tiveram a segunda chance também. Como, por exemplo, Adão e Eva erraram, mas Deus deu a segunda chance através de Jesus. Davi errou através de um homicídio, de um adultério, mas ele ainda continuou sendo um homem segundo o coração do Senhor. Então, nós temos oportunidades. Deus não desiste de nós, mas muitas vezes nós desistimos de nós para com o Senhor. Quantas vezes a gente não conversa com convertidos desviados e que estão tristes, amargurados, porque já viveram momentos muito bons com o Senhor. Mesmo que busquem fora no mundo coisas que vá satisfazê-los, seja com festanças, seja com bebidas, vários relacionamentos, mas parando, conversando com todos eles, há um vazio enorme que só o Senhor preenchia. Nada é capaz de preencher esse vazio que a gente tem, a não ser o Senhor. Miriam também teve segunda chance com o Senhor. E Ele também nos oferece todas as chances que a gente chegar e clamar ao Senhor. Mas o desejo dele é que a gente não peque mais. Para que essa comunhão não seja interrompida, para que os planos dele não sejam interrompidos em nossas vidas. E o tratamento não seja atrasado, adiado. Deus tem pressa. Deus tem uma seara grande, uma colheita grande, faltam trabalhadores e você é um trabalhador do Senhor. E Ele anseia usar-nos para a obra dele. Para isso a gente precisa estar em comunhão, em dia na comunhão com o Senhor. Então, você, se cometeu um deslize, se você está necessitando hoje do perdão do Senhor, que você feche os seus olhos agora e eu vou fazer uma oração por você. Senhor, eu peço agora pelo meu irmão, pela minha irmã, que está se sentindo distante de ti, sendo acusada pelo inimigo, assim como aqueles fariseus diante da mulher adúltera. Eu peço agora, Senhor, que tu, Jesus, se levante a favor de todos eles, assim como fez naquela passagem, e se mostre presente, Senhor, grandioso na vida de cada um dos meus irmãos, trazendo, Senhor, à memória deles o perdão, e que ninguém deste mundo, seja espírito maligno ou homem, venha acusá-los, se pediram perdão realmente com seus corações. Eu oro assim em nome de Jesus, Senhor. Naquela passagem, Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Assim como eu falei, todos temos pecados, todos necessitamos do perdão do Senhor. E um a um foi saindo, foi se distanciando e indo embora, e só ficou Jesus e a mulher. Que assim seja nesse momento, aonde você estiver, que você sinta a presença do Senhor Jesus e Ele olhe dentro dos teus olhos e fale: seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais, e que a sua comunhão, meu irmão,
cada vez mais aumente em intensidade com o Senhor. Dedique seu tempo ao Senhor, em oração, em leitura, em busca, falando do Senhor para alguém que necessita. Isso aumenta muito a intimidade com o Senhor. Quando a gente fala de Deus para alguém, vem uma presença muito grande do Senhor. É a comunhão com Ele. Amém? Não permita que ninguém, nada afaste você da presença do Senhor. Não permita que nenhuma circunstância, nenhum pecado, nenhuma tentação, nenhuma voz, seja de quem for, te afaste da presença do Senhor. Você é muito precioso, você é muito preciosa. Somos meninas dos olhos de Deus. Ele nos fez, assim como o pastor William uma vez pregou nos jovens, Ele nos fez com suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida. Somos para o Senhor muito importantes. Ele nos ama incondicionalmente, mas o desejo do seu coração para conosco é que andemos em retidão, em santidade, em comunhão com Ele. E assim o adoraremos em espírito e em verdade. É isso que Ele deseja. Filhos fiéis a Ele, que o honrem. Amém, meus irmãos? E eu declaro que hoje haverá calmaria no seu coração, nos seus pensamentos, que hoje haverá um mar calmo, nada revolto, toda aquela angústia, aflição se transformará em paz, que a luz do Senhor brilhe dentro do teu lar. Ele vai te levantar, Ele vai te levantar para fazer as obras dele, vai te fazer entender qual é a sua posição diante do reino de Deus. Lançará sua palavra dentro de você e fará você habitar nos seus jardins, jardins de inocência, assim como disse o louvor antes da palavra. Aquele momento em que a gente encontra o Senhor e vem a paz e a gente se sente repleto só da presença do Senhor. Que hoje você seja tomado nas mãos do Senhor e aqueles momentos que você sente saudade sejam reavivados na sua vida. Seja de leitura de Bíblia e entendimento dela, seja de intimidade do Senhor no teu quarto, seja de revelações. Tudo aquilo que foi perdido seja resgatado na tua vida novamente, seja reconquistado, mas posicione-se. Entenda onde você errou, aonde houve a quebra. Seja uma tristeza, uma mágoa, uma frustração, aquilo que te fez afastar do Senhor, que o Espírito Santo te traga à memória neste momento. Peça perdão pelo distanciamento, ou seja, o trabalho, peça perdão porque você ficou ausente por causa do trabalho. Ele te entende, ele entendeu aquela mulher adúltera, ele entendeu e se colocou na posição dela e defendeu-a. E como está escrito, um a um foi indo, começando pelos mais velhos. Os mais velhos são exemplos para os mais novos. Na sua vida será assim. Um a um que te acusa, os pensamentos que te acusam irão saindo, um a um. E a verdade reinará no seu pensamento, nos seus sentimentos, até que você esteja pleno da presença de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigada porque o Senhor se revela para nós. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Temos tanto a agradecer, Pai. Obrigado pela obra de Jesus na cruz. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso intercessor, consolador, ajudador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito tanto pelas nossas vidas. E perdão pelo distanciamento, pelo esfriamento,
Perdão, Senhor, porque permitimos que coisas, palavras, circunstâncias, tentações e pecados nos fizessem sentir não amados por Ti. Perdoa-nos, Senhor. E recebemos de Ti esse amor, recebemos de Ti, Senhor, o perdão, recebemos de Ti, Senhor, o renovo, a segunda chance, a comunhão. E nos comprometemos, Senhor, a não pecar mais. Nos comprometemos, Senhor, a chegar diante de Ti cada vez que vacilarmos. Comprometemos, Senhor, a levar a Tua palavra. Senhor, abençoa cada irmão, cada lar. Abençoa os líderes da nossa igreja, Senhor. Pai, eu peço de Ti, cura as enfermidades físicas e espirituais dos nossos irmãos. Eu peço a Ti, Senhor, provisão. Encha o celeiro, Senhor, que não falte o pão, que todas as contas sejam pagas, Senhor, fielmente em dia. Eu peço, Senhor, recursos para a nossa igreja. Eu peço que o Senhor abençoe o templo físico, Senhor, e os nossos templos, Senhor, nossos corpos. Seu templo, Senhor, os nossos corpos. Abençoa as nossas mentes, Senhor. Abençoa as nossas mãos para que elas sejam produtivas. Que os nossos pés sejam firmes, Senhor, no Teu caminho e não vacilem. Que os nossos pensamentos sejam cativos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa cada irmãozinho que está assistindo, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a Ti, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.